Fala, turma! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, essa volatilidade que está quedas altas, entre quedas em 15% num dia, alta de 20% no outro. Nós vamos entender um pouquinho na prática o conceito no Bitcoin. Separei aqui algumas coisas para a gente conversar, para a gente estar entendendo. Então, por que o Bitcoin existe? O que é exatamente o Bitcoin na prática? Né, a oferta limitada que tem hoje essa moeda, então a gente vai estar falando sobre isso, o como Bitcoin é diferente de investimento rápido, então cuidados que a gente tem que ter, custódia, onde a gente deixa essa custódia, cuidados que a gente tem que ter, Bitcoin como reserva de valor, esse tópico aqui vai ser muito importante, muita gente aí pode ter uma leve confusão, a gente vai estar falando sobre isso, riscos. Acho que é importante a gente entender um pouco da maturidade dessa moeda para a gente estar sabendo aonde está colocando o nosso patrimônio. Então, e depois a gente vai fazer aí um fechamento com uma visão de longo prazo para essa moeda, na minha opinião. Fechado? Então, se você já gostou dessa introdução, sente que vai ter muito conteúdo para te agregar, já curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal. Assim a gente consegue estar impactando e ajudando ainda mais pessoas. Então, antes de falar, eu preciso começar a gente entendendo um pouquinho por que o Bitcoin existe, né? Se a gente fosse fazer uma reflexão rápida, o principal disso não deixa de ser essa crise no sistema financeiro que a gente tem, né? De toda hora os governos colocam imposto, querem rastrear o dinheiro das pessoas. Então o Bitcoin ele tá ali para pegar alguns benefícios. Primeiro também, ele é descentralizado, então a gente não tem ali uma inflação, a gente meio que consegue proteger o nosso patrimônio se a gente, né, essa fatia do Bitcoin, tudo que eu vou falar aqui é o conceito do Bitcoin, tá? Para vocês entenderem. Então a gente consegue ali ter uma certa proteção contra a inflação por esse crescimento que ele vem tendo, tá? Então a inflação, lembrando que é a perda do poder de compra do nosso patrimônio, então com o Bitcoin a gente consegue estar protegendo isso. E também, quando a gente fala ali, né, que o Bitcoin nasce ali com dinheiro sem intermediário, o que seria isso? O Bitcoin a gente não, né, o governo não consegue estar rastreando, controlando aonde está. Então isso dá a possibilidade das pessoas, e as pessoas têm essa confiança que, poxa, o Bitcoin realmente é meu. Porque alguns investidores passaram pela época do Collor, que foi lá, bloqueou a poupança, né, as pessoas não conseguiam sacar o seu dinheiro, mesmo que, entretanto, para mim isso dificilmente aconteceria hoje, né, com esse mundo digitalizado que a gente está. Mas isso é um dos argumentos de quem defende o Bitcoin, né? Eu estou aqui, não estou defendendo, mas estou trazendo esses argumentos para a mesa para a gente estar sabendo, tá? Então, o que é legal também? O Bitcoin ele não tem um dono, né? Ele não é uma empresa, ele funciona numa rede global, tá? Que a gente chama aí que é blockchain. Então a gente consegue ter também esse dinheiro descentralizado, que eu acho que uma das coisas, por exemplo, se tu tem dólar, tu está focado lá no mercado americano, se tu tem real, tu está focado aqui no Brasil, se tu tem euro, mercado europeu, né? Então, tem a moeda da China, tá lá focado na economia da China. O Bitcoin ele saiu de todas essas dependências, e essa independência dele trouxe uma certa garantia para quem, né, fala muito forte do Bitcoin, da criptomoeda. Então, e eu vejo até que isso faz sentido, né? A gente meio que foge um pouquinho, é uma moeda, a gente foge de estar ali. Claro que, entretanto, se tem uma volatilidade muito forte no mercado americano e uma volatilidade no mercado global, o Bitcoin vai sofrer, é óbvio, né? A gente está vendo isso agora. Quedas aí, chegou a bater em alguns momentos 120 mil dólares, no momento que a gente está gravando esse vídeo está próximo de 68, 69 mil dólares. Então, olha o quanto caiu do que? Mercado ir lá por uma incerteza global, mercado gerando liquidez, vendendo pra caramba para botar dinheiro no bolso, né, não sabendo para onde está indo esse mundo, tá? Outro ponto, diferente de outras moedas que podem ser impressas como o dólar,
como o real, tá? O Bitcoin, ele tem uma escassez programada, tem lá uma oferta limitada de 21 milhões, né? De 21 milhões de moedas e ponto final, tá? Então isso explica muito, né, o que a gente chama aí do halving, né? Porque as pessoas sabem que tem essa escassez ali programada, ditada, sabem o volume, tudo certinho, bem alinhado e claro, tá? Então, diferente, por exemplo, do real que a gente viu aí, quando, né, o governo às vezes vai lá e imprime moeda, quando gera uma impressão de moeda, gera uma cadeia de coisas ruins para o país, aumento de inflação, então, querendo ou não, está aumentando a nossa dívida, a nossa moeda está ficando menos atraente para dinheiro, né, de fora, para pessoas, para países aí de primeiro mundo. Então isso é muito ruim. O mercado americano, por muito tempo, imprimiu dinheiro, né, e aí aqui eu acho até forçam a barra, tem algumas pessoas que vendem muito a ideia do Bitcoin e trazem esse ponto, né, do mercado americano, quando começou a vender dinheiro, né, virou um desastre. Então tem que ter um pouco cuidado também, né, de novo, depois eu vou trazer aqui alguns riscos do Bitcoin, mas é um argumento, né, legal, perfeito, aceitamos, né, sim, o país que imprime pode ter ali desafios, mas a gente não pode também deixar de lado, né, eu vou falar sobre isso ali na frente, o tempo que algumas moedas têm comparado ao Bitcoin. O Bitcoin é muito novo ainda, comparado a um real, um dólar, um euro, que está aí, né, há muito tempo. Então, na verdade, para mim, o Bitcoin ainda não se validou no tempo. Ele não se validou no tempo. Ele vai se validar no tempo quando o meu filho começar a ter Bitcoin, quando o seu filho começar a ter, né? Então, outras gerações, quando passar aí 50 anos, 80 anos e a moeda continuar firme. E 80 anos ainda para a história não é quase nada, né? A gente sabe disso, tá? E aí a gente tem que ter alguns entendimentos que Bitcoin ele é muito diferente de investimento rápido, né? A gente tem que entender que ele tem uma volatilidade muito rápida, muitas pessoas entenderam na prática isso. Quem comprou ali nas alturas, ali por setembro, outubro, poxa, pegou agora em janeiro, fevereiro, quedas de... Chegou aí em 6 meses de quase 40% de prejuízo no seu, né, de queda. E se você apertar o botão de venda, você vai ter um prejuízo muito grande. Então, se você não respeitar um limite máximo para ter na carteira, e para mim esse limite máximo é de lá de 2 a 5% do patrimônio, de 2 a 5% do patrimônio, essa é a minha tese, eu sou chato com isso. Né? Ah, mas Douglas, pode subir muito, mas de novo, tem muitas coisas ainda para acontecer para a gente poder estar botando lá 10% do patrimônio. Né? Então a gente tem que ter esse certo cuidado, tá? Então, ele tem esse ciclo de altas e quedas, esses ciclos a gente não consegue controlar. Ah, agora caiu um monte, vou vender o carro e botar em Bitcoin. E se o Bitcoin ficar andando de lado ou caindo por 1 ano, 2 anos, tá preparado para ficar 2 anos sem carro? Né? É isso, né? Esses ciclos aí a gente não controla, foge do nosso controle tudo isso, tá? Custódia, daria para fazer aqui um vídeo só sobre isso. Tá? Então hoje, se você está começando, uma das maneiras que eu te indico começar, poxa, começa por ETF, né? Tem ETF aí hoje, tem o Hash 11, tem outros ETFs que você consegue ter tanto diversificação, que, por exemplo, o Hash 11, a maior parte desse ETF, que é um fundo, né, como se fosse um fundo de investimento, a maioria é Bitcoin, tá? E tem lá algumas outras moedas, mas bem pouca proporção, mas tem um gestor fazendo esse estudo para você, e tem outros ETFs que são só específicos atrelado ao Bitcoin, tá? Essa é a primeira maneira, fica fácil de você fazer declaração de imposto de renda, fica fácil de você, caso queira fazer venda e pagar imposto sobre o seu ganho, você vai atrelar como se fosse uma operação de uma ação swing trade bem tranquilo de estar fazendo. Tem outras corretoras, tem como você fazer por uma Binance, tem aí mercado Bitcoin, tem um monte de coisa, se não me engano, mas vai ter ali as suas particularidades, tá? Você vai ter que começar a entender um pouco, porque se você começar a aumentar o volume nessas corretoras, por exemplo, uma Binance, até 50 mil reais está tudo certo. Quando começar a aumentar, você vai ter que começar a olhar para trazer esse Bitcoin para um pendrive, ou para uma carteira wallet online com sua chave. Então começa ali, tem que ter alguns cuidados a mais, tá? Então eu te indico, e aqui é uma introdução para você entrar nesse mercado, comece pelo mais básico, que eu falo para todo mundo
Comece fazendo simples. Depois de que você fazer o simples, você vai avançando cada vez mais para um próximo nível, tá? Aí agora a gente vai para um assunto, né? Bitcoin como reserva de valor. Eu ainda acho que não é uma reserva de valor o Bitcoin. Eu ainda acho mais como algo especulativo do que uma reserva de valor, né? Não comparo ainda um Bitcoin com ouro, com uma prata, não comparo. Acho que não faz sentido, é muito novo ainda. Bitcoin para mim ele tem algumas, e eu só acredito no Bitcoin, ainda não acredito nesses, né, Bitcoin, Ethereum, não acredito nesses outras moedas que vêm aparecendo, por conta que, poxa, eu já vi clientes, já vi pessoas trazerem dinheiro da Europa para o Brasil usando, né, por operação de criptomoeda e fazer uma operação muito rápida e barata comparado às tradicionais. Então, poxa, eu vejo função, vejo a gente já conseguindo pagar algumas coisas em alguns lugares com Bitcoin. Poxa, então ali algumas funções como moeda estão aparecendo, né, é um mercado que tem muita gente investindo, mas longe para mim de ser como uma reserva de valor. Tá? Para mim não é, pode, né, tem gente que já vende a ideia como é, mas se a gente for pegar aí conceitos de grandes investidores que estão no mercado há 80 anos, 70 anos, pega um Warren Buffett, Charles Munger, tu pega aí Peter Lynch, tu pega Benjamin Graham, pô, essas pessoas aí, né, não veem Bitcoin, nunca viram Bitcoin, criptomoeda como uma reserva de valor. E são pessoas que estão aí no mercado há 80 anos, 70 anos, né, que quem ainda tá vivo ainda tá falando sobre isso. Então a gente tem que, né, ou tem alguns que já deixaram livros e a gente consegue pelo livro, tá, né, pela literatura tá entendendo. Então, poxa, a gente tem que confiar quem está aí no mercado já há muito tempo, quem ganhou muito dinheiro com isso já errou, já acertou, já viu muita moda sendo lançada, né, investimentos novos, alternativos sendo lançados e morrendo no meio do caminho. Então por isso que eu falo que para mim não se validou no tempo e não é de reserva de valor, tá? Então aqui riscos e críticas, para mim já é um pouco sobre isso, é questão de volatilidade, regulamentação. Um ponto muito delicado, mas ainda acontece, ainda tem muito golpe, né? Então no mercado de cripto tem muito golpe, tem muito hacker ainda, né, conseguindo acessar e roubando o dinheiro das pessoas. Então, poxa, isso tem um risco ainda, dependendo da corretora que você vai pegar, tem que ter um certo cuidado, tá? Então, poxa, minha crítica é quanto a isso. Então, quem realmente está lá querendo colocar uma exposição maior do que deveria e sem ter ali um certo senso crítico, eu acho que até um pouco uma certa responsabilidade de entender um pouco do mercado, não simplesmente confiar numa fala de alguém, né? Então, não pegue, por exemplo, às vezes eu vejo influenciadores que falam só sobre Bitcoin. Eu já cheguei a bater em alguns influenciadores aí na internet e bato se eu encontrar influenciador vendendo que, não, o melhor investimento do mundo é Bitcoin, porque é a melhor segurança. Poxa, eu vou ir lá e vou te incomodar, vou, né, te mandar mensagem, porque, poxa, não mente para as pessoas, não minta para as pessoas. Acho que você vender que apenas um único ativo é o melhor, a gente joga todos os conhecimentos e tudo que a gente viveu na história a gente joga fora. Eu sou engenheiro. É como a gente querer, né, mudar uma lei da termodinâmica. Isso não existe, né? A gente falar que não, Bitcoin é o único investimento ativo que a gente deve ter nos nossos investimentos e trazer milhões de argumentos. Nossa, tem muita gente que tentou trazer muito argumento na história para tentar quebrar algumas leis da termodinâmica, mas até hoje não conseguiram. Pode pesquisar aí, bota no Google aí. Pessoas tentando quebrar as regras da lei da termodinâmica e não conseguem. Então eles trazem argumentos, histórias perfeitas e mundos e fundos, mas não conseguem no final do dia. Então, toma muito cuidado com essas narrativas, né? De, meu Deus, Bitcoin é o único. A gente não tem que ter ativo preferido, a gente não tem que ter ativo de estimação, investimento de estimação, né? A gente tem que ser frio. Já vi influenciador falando na internet de, né, você tem que ter, tenho só 100 mil reais, aonde que eu coloco? Coloca tudo em Bitcoin. Daí tu colocou todo o teu 100 mil reais em outubro de 2025, nas alturas, e em fevereiro caiu 40%,
e você precisa sacar esse dinheiro porque é a sua reserva da emergência e você perdeu 40 mil reais de prejuízo, que você dificilmente vai conseguir recuperar esse valor. Então, esse influenciador, essa pessoa, ela não tem compromisso com vocês, ela não tem responsabilidade. Então, eu tenho, no mínimo, que vir aqui tirar um pouco essa venda que está aí e te alertar, toma cuidado, né? Pesquise, estude mais e não assista só o meu conteúdo, assista outros conteúdos para pegar ali. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem hoje, que a internet colocou, foi essa, né, a gente conseguir estar lá consumindo conteúdo de outras pessoas e junto com isso está formando a nossa opinião. Eu acho que isso é espetacular, mas nunca ser refém de um ativo só, de uma estratégia só. A gente não precisa. Eu acho que se a gente realmente for fiel a fazer análises, a gente vai ver que o que vence no longo prazo é uma boa diversificação. E não é sobre, mas eu fiz aqui um estudo, um backtest, né? As pessoas falam, eu fiz um backtest, o backtest que mais performou foi esse. Fazer backtest agora é fácil. Falar que nos anos X, Y e Z, você colocou 10% e 20% em cada estratégia e foi o que mais performou de todos os ativos. Não, pega aquele investidor cabelo branco, que ele viveu a vida real e o que ele performou de verdade e o que ele fez. Isso não foi um backtest. Se você pegar a vida do Warren Buffett, né, tá lá com mais de 70, 80 anos quase dentro do mercado financeiro e a rentabilidade dele não é backtest, foi o que ele fez na vida, na prática dele. Então, a gente tem que ter um pouco de entendimento para a gente não cair em narrativas falsas, tá? Então, na minha visão do longo prazo, sim, devemos ter Bitcoin, criptomoeda na carteira, 2%, extrapolando 5%. O longo prazo a gente não consegue ter uma visão clara. Quem tem uma visão clara, não, o Bitcoin no longo prazo vai ser isso, por achismo. Então, o meu achismo é que a gente deve ter para confiar que no longo prazo, especular que no longo prazo ele se valide e venha outras, pela tecnologia dele, venha outras ferramentas, outras maneiras da gente usar criptomoeda que possa estar nos ajudando no mundo como um todo. E essa moeda pode se valorizar por conta disso, por conta da tecnologia que tem por trás. E sim, acho que o conceito dela é muito bom, escassez e tudo isso que a gente falou durante esse vídeo. Mas sempre com cuidado, de novo, quando a gente vai especular um cenário, está tudo bem, parte da nossa carteira a gente fazer isso, mas um percentual muito pequeno, por isso que eu falo no máximo 1,5% a 2% seria o ideal, que se tudo dá errado, a gente perdeu 2% do nosso patrimônio, tá show de bola, seguimos a vida, tá? Então, me comenta aqui se você gostou desse conteúdo, se fez sentido, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, manda esse vídeo aí para alguns amigos apaixonados, loucos pelo Bitcoin, para eles me xingarem, para eles falarem que faz sentido ou não faz sentido, para a gente estar conversando e debatendo. Acho que é importante ouvir outras opiniões, eu sempre estou ouvindo outras opiniões, mas acho que o principal é a gente não pular por uma narrativa que a gente goste. Acho que uma narrativa que pegue mais aí a grande massa, na minha visão, é mais prudente, ainda mais a gente que está aqui para trazer opinião, para influenciar e ajudar a direcionar pessoas. Fechado? Forte abraço, pessoal, e até a próxima.